E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a função quadrática, né? Mas nesse primeiro momento eu quero me deter apenas a falar sobre a definição e sobre as raízes da função quadrática. Uma observação também que eu quero fazer é que a função quadrática ela é também conhecida como função polinomial do segundo grau, tá certo? Antigamente as pessoas chamavam, né, os professores e até autores de livro, chamavam também de função do segundo grau, tá certo? A definição diz pra gente assim: chama-se função quadrática qualquer função f de R em R, né, domínio sendo reais contra domínios reais, dada por f de x igual a x quadrado mais bx mais c, tá? Onde a, b e c são números reais fixos, sendo que o a é diferente de zero. Porque se o a for zero, eu vou ter aqui 0, né, vezes x ao quadrado vai dar 0, aí eu vou ficar só com bx mais c. Tá? E bx mais c, f de x igual a bx mais c, eu caio na função afim, que não interessa para a gente nesse momento. Tá? Nesse primeiro exercício, ele pede para a gente identificar as funções quadráticas e os valores de a, b e c. Tá? Então, para poder identificar, é só olhar para a definição. Tá? Veja só, na letra A, f de x igual a 3x quadrado menos x mais 1. Se você comparar com a definição aqui, né, olhar, você vai ver que tem o mesmo formato. Né? Então, essa daqui é uma função quadrática. E o valor de a é quem? O a é quem multiplica x quadrado, é 3. O b é quem? Quem multiplica a variável x, menos 1 aqui, ó. Tem o menos e não tem ninguém, então é menos 1. E o c é o termo independente aqui, que é 1. Tá? No item B você tem y, que a gente sabe que também pode ser chamado de f de x, igual a raiz de 3x menos raiz de 2x ao quadrado. Olha para isso aqui, olha para lá e vamos pensar. É uma função quadrática? Se você observar com cuidado, você vai ver que é. Né? Nesse caso aqui a gente tem, ó, o a sendo quem? Menos raiz de 2 é quem multiplica x quadrado. Então essa daqui é uma função quadrática. O valor de a é menos raiz de 2. O valor de b é quem multiplica x. No caso aqui, raiz de 3. E o valor de c, não aparece ninguém aqui, é 0. Tá? Observa aqui que na definição ele só exige que o a seja diferente de 0. Tá bom? O c ele não fala nada. Na letra C, a gente tem f de x igual a x ao quadrado menos x mais x ao cubo. Né? Entrou esse x ao cubo aqui. Você vê que não tem nada a ver com o que foi dado na definição. Então isso daqui não é uma função quadrática. Na letra D você tem S de t igual a 80t menos 4t ao quadrado. Tá? Isso daqui, né, apesar de estar um pouquinho diferente do que está lá, trata-se de uma função quadrática, só que mudou a variável. Ao invés de eu ter aqui, né, aqui no item D, ao invés de eu ter x, eu estou com t. Isso não tem problema, tá certo? E ao invés de ter f, eu tenho s, né? Então aqui, se você comparar, né, você pensar que o S é uma F e o T é X e jogar para lá, comparar com a definição, você vai ver que funciona direitinho, tá? Nesse caso aqui, a gente tem que o A é quem? Então esse daqui, né, é uma função quadrática, o A é igual a quem? Menos 4, que é quem multiplica a variável ao quadrado, que no caso aqui é T, né, T ao quadrado. Você tem B igual a quem? 80, que é quem multiplica T. Né? E você tem o C igual a 0, beleza? Então o item D também se trata de uma função quadrática. Na letra E você tem y igual a menos 3x ao quadrado. Isso daí também é uma função quadrática. Né? Só que aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem o A igual a menos 3, o B não aparece, então B vale 0, e o C também não aparece e vale 0. Tá? É só comparar lá com a definição. Na letra F você tem uma outra função quadrática, da mesma forma, né, que no item D aqui mudou a variável. Então você tem aqui no lugar do F você tem C e no lugar do X você tem N. Né? Mas você continua com uma função quadrática se você comparar com aquela de lá. Então você veja que isso aqui é uma função quadrática, o A vale 1, o B não aparece ninguém, vale 0, e o C é menos 100. Pronto. Trivial. Tá certo? Isso daí foi um exercíciozinho só para a gente aprender a identificar uma função quadrática, beleza? Então, pessoal, agora a gente vai fazer, vai mostrar para vocês, né, como que a gente aborda a questão das raízes, né, na função quadrática, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, a raiz de uma função quadrática, né,
é definida da seguinte forma. É o número real x que satisfaz a equação f de x igual a zero, onde f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, né, com a, b e c números reais e o a diferente de zero. Tá? Então, na prática, né, para a gente determinar a raiz de uma função quadrática, o que a gente tem que fazer? Tem que resolver uma equação do segundo grau. Tá certo? Eu vou relembrar, né, para quem não lembra, como é que a gente faz para determinar, né, para resolver uma equação do segundo grau. Beleza? Então, olha só, temos três casos considerando delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Se o delta for maior que zero, né, a gente calcular o valor daquela expressão ali, d é maior do que zero, a gente tem duas raízes reais e distintas, ou duas raízes reais e diferentes, tá? Se o delta for igual a zero, a gente tem uma única raiz real que a gente chama de raiz dupla. E se o delta for menor que zero, não possui raiz real. Tá? Eu já vou adiantar logo aqui, porque mais à frente eu vou precisar, quando eu falar do gráfico da função quadrática, né? A raiz da função quadrática é o valor onde o gráfico da função quadrática vai cortar o eixo x. Você lembra que lá na função afim era a mesma ideia, né? Então aqui, na função quadrática, também funciona dessa forma. Né? Como a gente tem três casos aqui, né? Aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Se o delta for maior que zero, ela vai cortar o eixo x em dois pontos, tá certo? Se o delta for igual a zero, ela vai cortar o eixo x em um único ponto, ou seja, ela vai tangenciar, a gente nem fala cortar, fala tangenciar o eixo x, tá? Se o delta for menor do que zero, ela não corta o eixo x, beleza? Então veja bem, nesse exemplo 2, ele pede só para você determinar as raízes se existirem de f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Então como é que você faz para determinar as raízes disso daí? Primeira coisa, né, que você tem que fazer é o seguinte, você vai ter que ter f de x igual a zero, tá? Para determinar a raiz. Então, ó, f de x igual a zero, você vai ter x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Tá claro? Tenho isso. Agora, né, eu estou diante de uma equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, tem que saber quem são os valores de A, B e C. Né? Então, primeiro, eu vou fazer o quê? O A. Vou ter que determinar o valor de A, que eu sei que é 1, que é quem multiplica x ao quadrado. O valor de B é menos 6, que é quem multiplica x. E o valor de C é o termo independente, que vale 8. Beleza? Isso é a primeira coisa a ser feita. A segunda coisa é você calcular o valor de delta. B ao quadrado menos 4ac. Tá? Então você vai ter essa expressão aqui na sua mente. Tá? Isso aqui tem que estar no sangue. No lugar do B, tu vai colocar quem? Menos 6. Então tu vai ficar com menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, e o C, que vale 8. Beleza? Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Isso vai dar 36, porque menos e menos na multiplicação dá mais. Menos 4 vezes 1 vezes 8. Isso vai dar 32. Então, delta vai ser 36 menos 32, que dá 4. Raiz de delta vai ser a raiz de 4, que vai ser igual a 2. Tá? Esse delta aqui, você nota que ele é maior do que zero. Então, eu estou aqui, ó. Eu tenho duas raízes reais e distintas, tá? E a gente vai determinar elas agora. Para determinar o valor dessas raízes, né, no terceiro passo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá? Então, x vai ser igual a quem? Só substituição. Menos b. O b vale menos 6. Então, vai ficar menos 6. Mais ou menos a raiz de delta, que vale 2. 2 vezes o a. Então, vai ficar 2 vezes 1. X vai ser igual a quem? Menos 6 vai dar mais 6, tá? Quando eliminar o parêntese. Mais ou menos 2 e 2 vezes 1 dá 2. Tá? Daqui eu tiro dois valores. Eu vou tirar x1 e vou tirar x2, tá? Que serão as minhas raízes. Então você tem x1, vai ser quem? 6 mais 2 dividido por 2. Isso vai dar 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então é a minha primeira raiz. E a segunda raiz é quem? 6 menos 2 dividido por 2. 6 menos 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Tá? Então as raízes são quem? x1 igual a 4, x2 igual a 2. Beleza? Bem tranquilo de fazer mesmo, não tem estresse. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero que vocês tenham compreendido bem o assunto. Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, tudo de bom.
É o que eu desejo aí do fundo do meu coração. Valeu!